Meus irmãos, vamos trazer uma reflexão sobre uma curiosidade bíblica de quando aquele ou aquela que serve ao Senhor passa por sofrimentos. Será que é provação? Será que não é provação? Vamos meditar sobre isso, essa reflexão é muito interessante. Eu quero ler dois versículos, é no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arazote Agoim. Amém. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. O que é o sofrimento daquela pessoa que serve a Deus? Nós vamos distinguir aqui três áreas distintas para termos um esclarecimento bíblico sobre o sofrimento daquele que está servindo ao Senhor, se é provação ou não. Primeiro item, primeira área, primeiro tema sobre o sofrimento é que a maioria do sofrimento não é provação. Muitos ficam dizendo: Ah, eu estou sendo provado, eu estou sendo provado. Ore por mim, estou sendo provado. E a maioria das vezes não é provação, é decisão errada. É imprudência na vida de quem serve ao Senhor Deus que toma decisões próprias. Deus não tem nada a ver com isso. Porque se nós tomarmos decisão sem esperarmos no Senhor, nós vamos colher o resultado, a consequência, o fruto, a resultante das nossas decisões. Então vocês sabiam que a maioria das vezes o sofrimento vem por decisões erradas? Porque na verdade, se nós somos o povo de Deus, era para quando tomarmos as decisões, as coisas darem certo, irem bem, prosperarem, galgar patamares, avançar, nos deixar felizes, contentes, alegres, transbordantes. Mas a maioria das vezes dá errado. E por que que dá errado? Por que que vem sofrimento? Porque são decisões de nós mesmos, fora da direção de Deus. Vocês sabiam que a palavra servo, que aparece na Escritura Sagrada, o servo, que nós somos servos do Senhor, o servo não tem vontade própria. Tudo que ele vai fazer, ele precisa da autorização, da decisão, da orientação do seu dono. E nós somos servos do Senhor e muitas vezes não agimos dessa maneira. Então, é por isso que sofremos. As pessoas sofrem por decisões erradas. Então, vou dar alguns exemplos que eu anotei aqui. Pessoa muda de estado, de repente. Não, me cansei desse estado onde eu moro, eu vou mudar para outro estado. Mas Deus orientou a isso? Não que não se possa mudar, mas é a direção de Deus na tua vida? Eu vou mudar de trabalho, vou pedir a conta, vou sair do emprego, mas é a direção de Deus? Buscou a direção de Deus? Ou é uma decisão sua? E depois as consequências disso? Num período de poucos empregos ainda, tem que se pensar muito. Aí as pessoas decidem, não, eu vou vender a casa onde eu moro. Mas é a direção de Deus para você vender a casa? Deus está te preparando um outro lugar? É muito bom poder comprar uma casa maior quando se tem um recurso para isso, mas Deus está preparando tudo isso ou é decisão sua? Porque eu já vi pessoas tomarem decisão sem a direção de Deus e perderem tudo, meus irmãos, perderem tudo em negócios, em venda de casa, em mudarem de cidade, fora da direção de Deus é sofrimento. Tem pessoas que querem mudar de igreja. Se o Senhor te chamou aonde você está congregando, você está sendo abençoado, está sendo edificado em Deus, tire esse pensamento de mudar da casa de oração que o Senhor te chamou. Não, mas eu quero mudar porque eu tenho muitos amigos naquele lugar. Olha o sofrimento. Tem pessoas que querem desistir do casamento. Não, eu vou pedir separação. Eu não suporto mais a minha esposa, eu não suporto mais o meu esposo. Isso não é a direção de Deus, é vontade sua. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem.
Então precisamos parar de sofrer, de dar cabeçada. E depois, quando se dá cabeçada, fica se dizendo: eu estou sendo provado pelo Senhor. Deus está longe disso. Deus está longe. Não é do Senhor esse tipo de provação. São resultado da nossa vontade própria. Mas tem aqui um segundo item. Quando o sofrimento vem na vida de quem serve a Deus por causa de provação. Sofrimento, quando ele é provação de Deus, é porque o servo do Senhor, a serva do Senhor, está andando em humildade com o Senhor, está andando em santificação, está andando, levando tudo a Deus em oração. A pessoa está vigiando para não ficar falando da vida dos outros, não ficar criticando, não deixando a língua percorrer a terra, percorrer as famílias. A pessoa está em humildade, em renúncia, pedindo perdão a Deus pelas suas faltas e dizendo: Senhor, mostre os meus pecados, mostre o que eu não estou enxergando para que eu venha me corrigir e poder andar na sua presença. Se uma pessoa está andando assim com Deus e as coisas começam a dar errado e vem imprevistos, e vem percalços, e vem dificuldade, e vem um vendaval, verdadeiramente é uma provação. Deus está permitindo este servo dele, esta serva dele ser provado. Só que eu vou te dizer algo para você se alegrar e dar glória a Deus. A provação não dura para sempre. Ela tem um período, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim, e Deus vai glorificar o nome dele na sua vida e vai vir com uma onda de uma grande vitória para você. Mas pastor, provação com Jesus na nossa vida, Lembra-se do Senhor Jesus chamando os discípulos para entrarem no barco, prepararem o barco para irem do outro lado do mar da Galileia, e veio a grande tempestade? Jesus estava no barco. No nosso pensamento, se Jesus está no meu barco, não pode vir tempestade. Não é assim. Se Jesus está no nosso barco, estamos servindo ao Senhor, poderá vir tempestade, mas o nosso barco não vai naufragar, não iremos a pique. O Senhor vai acalmar a tempestade, o Senhor vai repreender os ventos, o Senhor vai mandar as almas se acalmarem, as águas se acalmarem, e nós iremos cantar o cântico da vitória. E nós iremos bendizer o nome santo do Senhor. E nós vamos dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida. Então, você quer ver o que é provação? Leia o livro de Atos dos Apóstolos e veja o quanto sofreu o apóstolo Paulo, sendo perseguido, caluniado, apedrejado. E nas epístolas também, nas epístolas paulinas. Mas Paulo, o Senhor Jesus estava com ele? Estava, até apareceu para ele quando ele estava na prisão. Jesus era com Paulo, mas era necessário ser provado daquela maneira. Enquanto Paulo era provado, muitas almas se convertiam, as igrejas eram edificadas, havia libertação, batismo com o Espírito Santo, cura, havia transformação, porque o evangelho estava se esparramando, se espalhando. Mas ele era duramente provado, mas Deus visitava com vitória. Então, se você está sendo provado, confia no Senhor. Pastor Rogério, me dá umas dicas de que eu estou sendo provado, que você está sendo perseguido injustamente, que você não falou nada para te caluniarem dessa maneira. Essas pessoas que estão sempre lutando para te humilhar. Isso são provações, mas Deus é contigo e vai virar essa situação, vai virar esse cativeiro, vai vir um redemoinho, vai vir um tremor de terra e o Senhor te exaltará, porque é pelo nome dele que você, que eu, muitas vezes estamos padecendo. E agora um terceiro item de sofrimento, que é o que eu tomei como base também, esses 2 versículos de Juízes 4. Quando o povo do Senhor se afasta do Senhor e começa a desobedecer a palavra do Senhor, aí vem sofrimento. Esse sofrimento
é mandado pelo Senhor para que o povo venha sofrer, para que através desse sofrimento reconheça que Deus o está corrigindo com vara para trazê-lo de volta para servir ao Senhor. Lembra do versículo que eu li no começo? Os filhos de Israel fizeram o que pareciam mal diante dos olhos do Senhor depois que faleceu o libertador Eude. E o que o Senhor fez? A palavra diz vendeu-os, em outras traduções, entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que tinha um general chamado Cícera, e eles tinham 900 carros de ferro. E eles tratavam duramente, com violência, os filhos de Israel. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu esse sofrimento, esse castigo, essa violência? Por causa da desobediência do seu povo. Então não foi nem decisão errada deles, nem provação. Foi o caminho da desobediência total. Então, nos dias de hoje, acontecem isso também. Lamentavelmente, acontecem isso também. Tem pessoas que estão servindo ao Senhor, pedem oração, Deus abre portas de emprego para terem bons recursos, Deus abre oportunidade de terem comércio, Deus abre oportunidade de prosperarem no trabalho e começam a se afastar da casa do Senhor, começam a deixar de ler, de ouvir mensagens como essa, começam a deixar de dedicar em oração, esfriam espiritualmente, vão uma vez por mês no culto, às vezes param de ir. Quantas pessoas eu tenho encontrado que têm deixado a casa do Senhor? Então não adianta deixar a casa do Senhor e ficar pedindo oração para ser abençoado. Não, vai sofrimento. Deus vai enviar sofrimento. E aquela prosperidade que veio, ela vai se desfazer. Muitos poderão perder o emprego, comércios poderão falir, a empresa não ir para frente, o comércio precisar ser vendido. Mas por que Deus castiga desse jeito? Para ter a pessoa de volta, para ter a pessoa lá nas cadeiras, os bancos da igreja, pedindo misericórdia, clamando a Deus. Se o servir a Deus é debaixo de sofrimento, de falta de recurso, Deus tem um amor tão grande que Ele vai permitir vir o período de escassez para que as pessoas reconheçam que o mais importante é obedecer ao Senhor, é amar ao Senhor, é guardar a sua palavra, é estar junto com os irmãos, é participar da Santa Ceia do Senhor. Porque servir a Cristo sem cruz, sem negar-se a si mesmo, não existe. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, e siga-me. As pessoas querem servir a Jesus assim. Eu vou servir a Jesus se eu for abençoado em todas as áreas da minha vida. Eu não posso ter problema de relacionamento, eu não posso ter problema conjugal, eu não posso ter problema de saúde, eu não posso ter problema financeiro, eu não posso ter problema de luta de nenhum aspecto, de nenhum tipo. Tudo tem que ser 100%. Não é assim. Servir ao Senhor Jesus é por amor a Ele. Nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e vamos dando glória a Deus e servindo ao Senhor. Mas eu termino dizendo, essa provação vai passar e você vai cantar o cântico da vitória. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem para que vidas sejam despertadas. Amém.